Fala, jovens gafanhotos, voltamos depois de 1000 anos com o Penso Logo Insisto, mais uma aula de biologia, hoje compostos químicos, o que é uma coisa, o que é outra. Bom, nós vamos começar falando sobre os compostos. O que é um composto orgânico e o que é um composto inorgânico. Bom, o composto orgânico é aquele composto que ele tem carbono e hidrogênio na sua constituição. Pode ter também oxigênio, fósforo, essas coisas assim. E um composto inorgânico é tudo aquilo que não é, por exemplo, um sal, por exemplo, NaCl, não tem carbono, não tem hidrogênio. Então, para você saber se é um composto orgânico ou não, é só você olhar isso aí. Bom, por exemplo, nós temos em nosso corpo compostos orgânicos e inorgânicos. O composto inorgânico está em maior abundância no nosso corpo é a água. Então, se te perguntar qual é o composto que está em maior quantidade no corpo, inorgânico é a água. Agora, orgânico é proteína. Bom, o nosso corpo é dividido em alguns tipos de substâncias. Por exemplo, nós temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, os aminoácidos. Nós temos também as vitaminas. Bom, eu vou explicar cada um, vou dar uma resumida de o que significa cada um e qual a sua importância para o nosso corpo. Bom, eu vou começar falando sobre aminoácido. O que é um aminoácido? Bom, nós temos os músculos. Os músculos, eles são feitos de proteínas. E as proteínas são feitas de pequenas partes chamadas de monômeros, que são os aminoácidos. Então, para você formar um músculo, primeiro você tem que juntar um monte de aminoácido, formar uma proteína, um monte de proteína, aí você vai ter um músculo. Isso é basicamente um aminoácido. Então, se te perguntar qual é o monômero de uma proteína, você vai falar que é um aminoácido. Nós temos 20 tipos de aminoácidos que produzem as vários tipos de proteínas. Então, eu já estou falando basicamente o que é uma proteína também. Proteína tem várias funções no nosso corpo, como enzimática, tem função estrutural, tem um monte de função que uma proteína faz. A proteína, aliás, ela é o composto em maior parte do nosso corpo orgânico. Bom, a proteína, uma coisa importante saber sobre a proteína é que ela tem nitrogênio em sua composição. Cada molécula de proteína, ela tem um nitrogênio nela. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho também sobre os carboidratos. O que é um carboidrato? Bom, carboidrato é basicamente açúcar. Quando você come alguma coisa de açúcar, você está ingerindo carboidrato. O carboidrato tem função estrutural no nosso corpo, ele faz parte do nosso DNA, ele faz parte da estrutura do DNA. Então, para ter o DNA, precisa-se de açúcares de carboidratos. A menor parte do carboidrato é um monossacarídeo. Se juntar um sacarídeo com outro sacarídeo, fica disacarídeo, oligosacarídeo, alguns, e polissacarídeos mais carboidratos. O carboidrato mais importante da nossa vida é a glicose. Glicose, todo mundo já ouviu falar. A glicose é um tipo de açúcar, consequentemente é um tipo de carboidrato. Nós temos também os lipídios, o terror das mulheres, que é o que? Basicamente gordura. Gordura é um lipídio. O lipídio, ele é o que? Ele é uma cadeia longa de carbono com um álcool no final. Isso aí é o jeitão do lipídio. Tem vários tipos de lipídios, tem os esteroides, tem colesterol, tem cerídeos, um monte de tipo de lipídio. Lipídio é basicamente a gordura. Qual que é a função de uma gordura para o nosso corpo? Bom, tem várias. Uma função importante dos lipídios, além de levar as mulheres para as academias, por exemplo, formar hormônios. Ele é um precursor. O colesterol, por exemplo, é um precursor de hormônios, como a testosterona, o estrogênio na mulher. Então, para a pessoa ter uma boa reação, uma boa capacidade de produzir hormônios, uma boa capacidade endócrina, é bom que ela tenha os seus lipídios de maneira adequada. Claro, os lipídios são ruins em algumas partes. Pode entupir veias, artérias, causar um monte de problema. Nós temos também uma função importante dos lipídios. Toda célula tem uma membrana que envolve essa célula, chamada membrana plasmática. Muita gente deve ter ouvido falar que como é membrana plasmática. Essa membrana é responsável por entrada e saída de substância na célula. Para a vida da célula. Essa membrana é feita de... uma parte dela ela é feita de lipídio. É o tal do fosfolipídio. Uma parte que é fósforo e a outra é lipídio. Então é importante também para a vida da célula. Então se não tiver lipídio, não vai ter uma membrana boa na célula. Não vai ter membrana. Bom, nós temos também outro composto muito importante no nosso corpo. São os nucleotídeos. Mas falar de nucleotídeo é melhor falar de ácido nucleico primeiro. O ácido nucleico, ele tem dois tipos de ácido nucleicos. O nome é difícil, mas é fácil explicar. O ácido nucleico é basicamente ou DNA ou RNA. As diferenças deles eu não vou falar aqui agora não, que não entra no assunto, mas o DNA, todo mundo conhece, o RNA é outro tipo de ácido nucleico. O nucleotídeo, bom, a primeira função do DNA e do RNA,
É bom explicar as funções básicas de um DNA. O DNA ele serve como, por exemplo, você vai fazer um bolo, você precisa das suas informações. Ele contém todas essas informações para constituir uma pessoa, as proteínas. Ele é como se fosse um livro da vida. Então o DNA é o livro da vida. Agora o RNA, ele é a pessoa, tipo a pessoa que vai fazer dar certo isso. Então o DNA contém as informações e o RNA faz acontecer as informações. Esse é basicamente um DNA e um RNA. Bom, os nucleotídeos é como se fosse um monômero. Monômero, lembre-se que é a menor parte de alguma coisa. O nucleotídeo é o monômero do DNA e do RNA. Os nucleotídeos são divididos em 4: citosina, guanina, timina e adenina. Não vou falar mais coisa sobre isso não. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre vitaminas. Quais são as principais funções das vitaminas? As vitaminas são importantes, muitas funções de vitaminas que eu vou falar daqui a pouquinho especificamente mais sobre elas. Quais são importantes, como comê-las, como adquiri-las e tal. Vou falar um pouquinho mais para frente. Agora eu vou falar um pouco das características e das funções da água. A água é muito importante no nosso organismo porque, primeiramente pela função hídrica e osmorreguladora. A água ela dissolve substâncias e dissocia várias outras. Ela tem uma função térmica, que ela controla a temperatura do nosso corpo, e ela tem uma função no metabolismo. Tem uma coisa que tem que falar também, que é metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo são todas as reações que ocorrem no nosso corpo, e no corpo de todos os indivíduos. O metabolismo tem 2 tipos. Temos anabolismo e catabolismo. O que é isso? O anabolismo ele é uma forma metabólica de construção de alguma coisa. Ele forma substâncias. Por isso que existem os anabolizantes. Eles formam substâncias. Formam proteínas, formam enzimas. São esse tipo de reações. E as reações, que são as reações de catabolismo. As reações de catabolismo são as reações de quebra. As reações de catabolismo. Uma das principais reações de catabolismo do nosso corpo é a glicólise, a quebra da glicose para a formação da ATP, da energia do nosso corpo. E uma dica é que, para você lembrar de anabolizar e catabolizar, você tem que lembrar que o anabolizante, que ele forma alguma coisa, forma um músculo, e o catabolizante, que é catabum, de uma bomba, ele explode ou desagrega, desassocia. Além da função das reações, a função da circulação. Nosso corpo sendo formado majoritariamente por água, a gente necessita dela sempre. E quanto mais... Que é isso, cara? E a água tem uma coisa que é assim, conforme a idade passa, a água no corpo diminui. Então, é inversamente proporcional. Quando tem uma criança, ela tem muito mais água no corpo do que um velho. Nosso corpo também tem os sais minerais, que eles compõem de 3 a 5% do nosso corpo. Quais são as funções dos sais minerais? Primeiramente, sais minerais são todas as substâncias: cálcio, fósforo, zinco, ferro, tudo isso que tem no nosso organismo. Os sais minerais, eles normalmente são armazenados de forma esquelética, na função, são imobilizados. Então, nosso esqueleto em forma de íon. O primeiro, um importante sal mineral para o nosso corpo, é o cálcio. O cálcio tem 3 funções que são principais. A primeira é de coagulação sanguínea. O cálcio tem importante função na coagulação sanguínea, o que poucas pessoas sabem. Cara, isso vai te diferenciar, presta atenção nesse menino, isso vai te diferenciar do seu concorrente. Ninguém sabe que o cálcio ajuda na cascata de coagulação. Você sabe, hein? Você sabe. O cálcio também tem função da contração muscular. Ele ajuda nessas ligações, nas sinapses nervosas. E uma das principais, se não a principal função do cálcio é a ossificação, a calcificação. Ela ajuda na formação dos dentes, dos ossos, de tudo isso. E quanto mais cálcio, menos chance de ter ossos fracos, mais chance de ter ossos rígidos. Quais doenças as pessoas podem adquirir, seu Estevão, se elas faltarem com cálcio no organismo? Nós temos 2 principais. Uma delas é a osteoporose, que normalmente dá em pessoas mais velhas, que é a fragilidade e a formação de poros nos ossos. A segunda delas é o raquitismo, que é a fraqueza e a falta dessa calcificação, e a pessoa tem, fisicamente, ela fica mais magra, mais fraca. Nós temos também o fósforo. O que o fósforo faz? Primeiro, acende. Quando você precisa, acende fósforo. Primeiramente, ele, como o Túlio já falou, ele forma a membrana plasmática, que são 2 camadas de fosfolipídios. São lipídios e fósforos unidos. Uma outra função do fósforo é a formação de ácidos nucleicos.
e na reação de produção de energia, que gera ATP. E também na calcificação, ele também ajuda nisso. Temos o magnésio. O magnésio é um sal mineral muito importante no nosso corpo, apesar de em pouca quantidade, que ele sim ajuda na sintetização do ATP, como também o fósforo ajuda. E ele também está na molécula de clorofila, ajudando na fotossíntese e fazendo a fosforização. Nós temos o ferro, também temos o ferro. O ferro ele ajuda principalmente, e tem sua função com contrações musculares, e ele está na hemácia, na hemoglobina. O que o ferro faz? O ferro é um dos componentes da hemoglobina e ele ajuda na atração das moléculas de oxigênio. E a falta do ferro, o que ela causa? Ela pode causar anemia ferropriva, que é a falta de ferro no nosso organismo. Temos o sódio. O sódio ele ajuda no equilíbrio osmótico, no controle da nossa pressão e na contração muscular. O sódio também participa com a bomba de sódio e potássio. Do flúor. Bom, o cloro, ele tem uma função muito importante, que ele ajuda na formação do ácido clorídrico, que é um ácido presente no nosso estômago. O ácido clorídrico no nosso estômago tem a função de ativar uma enzima, a peptidase, que vai então digerir as proteínas. O ácido clorídrico não digere as proteínas, ele é um ácido que ajuda na ativação dessas enzimas. Bom, essa é a principal função do cloro. Nós temos também o iodo. O que o iodo faz? O iodo ele é importante na produção de hormônios, principalmente o T3 e o T4. Esses hormônios são os hormônios da tireoide, uma glândula que fica aqui mais ou menos no pescoço. A tireoide, produzindo o T3 e o T4, ela regula o seu metabolismo. Então, se você está com os hormônios altos, o seu metabolismo fica mais rápido, você queima mais proteína, seu corpo fica metabolizando mais rápido os nutrientes. E se você está com esses hormônios baixos, seu metabolismo fica mais lento. Tem até o nome dessas doenças. O iodo é responsável diretamente pelo hipertireoidismo, quando tem bastante iodo, e bastante produção do T3 e do T4, e pelo hipotireoidismo, que é a baixa produção desses hormônios. Bom, o iodo, quando ele está em baixas concentrações no nosso organismo, essa glândula, já que precisa desse iodo para produzir esses hormônios, ela tende a crescer para tentar pegar qualquer tipo de resquício de iodo que esteja perto por aqui. É chamado de bócio. Quando você vê uma pessoa na rua com a glândula grandona, parecendo um sapo, significa que a pessoa teve o bócio. Hoje em dia a gente não vê mais tantas pessoas assim na rua com esse problema, porque o iodo foi por lei, tem que colocar iodo no sal de cozinha que a gente compra. Então a gente já adquire o iodo na alimentação comendo sal. É uma mão bastante importante. Nós temos também o flúor. O flúor basicamente é importante na constituição dos nossos dentes. Ele é importante na constituição da dentina. O flúor também, ele já teve bastantes problemas no passado, porque as crianças não tinham como adquirir o flúor na alimentação. Então elas tinham problemas de dentes frágeis, essas coisas assim. Então o governo também mandou colocar flúor na água. Então hoje em dia, você querendo ou não, você adquire flúor. Se você adquire muito flúor, você tem hiperfluorose. E se você adquire pouco flúor, hipofluorose. Você tem que manter uma balança mais ou menos nesse tipo de substância, no flúor e nos demais sais do nosso corpo. Bom, falar um pouquinho do cobre também. O cobre ele é importante. A gente não ouve falar muito do cobre, mas o cobre, a gente ouve falar muito do cobre metal, mas o cobre sal ele é importante na constituição da hemocianina. Assim como nós, seres humanos, temos a hemoglobina que transporta o oxigênio no sangue, a hemocianina ela é uma proteína que tem no sangue de alguns moluscos. Ele tem até a cor esverdeada, azulada. Essa foi mais uma aula sobre composição química dos seres vivos, água e sais minerais. Bom, faça bastante exercício para ficar bem claro na sua cabeça todos os tipos de sais minerais e tudo. E até a próxima. Se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe o vídeo se puder e até a próxima. Ai, cara. Tuberculose. Não dá não. Agora é o que? Sais minerais? Tuberculose, 3 semanas, tuberculose. Ah não, cara. Cara, bactéria hoje em dia, com antibiótico, você consegue se tratar, cara.